Aqui chegamos ao aforisma 66 do Evangelho Gnóstico de Tomé. E essa pequena construção frasística que Jesus traz, nos evangelhos canônicos, ela está presente justamente no final da última parábola que nós aqui contemplamos, mas que no Gnóstico de Tomé ela está como um texto à parte, separado, o que nós achamos de muita sabedoria, porque realmente essa construção de Jesus, essa fala de Jesus, ela tem um significado em si mesma, né? Que pode estar circunstancialmente ligado à parábola, mas que, independente da parábola, ela possui uma qualidade informacional, um conteúdo que se faz por si mesmo. E aí Jesus diz, né, mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. O que é a pedra angular? Nós precisamos contextualizar para entender do que Jesus está falando. No tempo de Jesus, as construções, né, elas eram feitas de pedras, né, pedras calcárias, enfim. E os construtores, eles colocavam nos 4 cantos, antes de começar a obra, aquilo que eles chamavam de pedra angular. Por quê? Porque essas pedras é que iriam, né, determinar o alinhamento das paredes que iriam subir. Né? Hoje ainda fazemos isso, né? Os pedreiros ainda fazem isso. Então a pedra angular é chamada aquela pedra que serve de diretriz para que todas as demais sejam orientadas e colocadas. Então a pedra angular era muito importante, que ela estivesse no alinhamento correto, na posição correta, para que o restante da edificação pudesse ser erguida, né, com precisão, né, com alinhamento, com justeza. Então isso é uma pedra angular, né? Aí Jesus traz essa afirmação, né? Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Por quê? Porque a pedra angular era geralmente uma pedra sólida, consistente, uma pedra realmente qualificada, né? Não era uma pedra quebrada, não era uma pedra partida, não era uma pedra disforme. Essas pedras disformes, elas eram rejeitadas, né? E aí Jesus diz, mostra-me, né, as pedras que os construtores rejeitaram, pois que são estas pedras que eu farei como pedras angulares da minha edificação. O que Jesus quer dizer com isso? Quis dizer com isso, ou quer dizer com isso? Né? Que, por vezes, aquilo que é rejeitado pelo mundo é justamente aquilo que tem o potencial da edificação crística. E que, via de regra, a verdade, sendo a verdade a pedra angular da construção crística, ela não é aceita pelo mundo e é rejeitada pelos construtores do mundo. Mas é justamente ela, e somente ela, que serve de pedra angular para a edificação da consciência crística. Então vamos imaginar que a nossa consciência, a nossa consciência crística é um processo em edificação, que nós estamos a construir esse estado consciencial, né, através, obviamente, dos nossos esforços, do nosso
trabalho, do nosso labor interno, porque somos pedreiros, né? Somos arquitetos, somos construtores de nós mesmos. Nós somos autoconstrutores daquilo que somos. Logo, existe sim uma edificação em nós que é feita por nós mesmos. Nenhum de nós é um edifício pronto. Nenhum de nós é uma casa terminada. Nós somos seres em processo, seres em elaboração, seres em autoconstrução, né? Porque o sentido é uma aquisição do ser. O valor é uma aquisição do ser. Nada é gratuito no plano divino. Então somos nós casas em construção. Nós somos edifícios em edificação. E para que nós possamos ter um edifício seguro, sólido, consistente, nós precisamos escolher a pedra angular perfeita. E geralmente a pedra angular perfeita não é aquela que o mundo tem aceitado, não é aquela que o mundo tem aclamado, não é aquela que o mundo tem acolhido. Isso é perturbador, porque Jesus parece dizer que existe um caminho que não é o caminho que é aclamado por todos ou é visto por todos. E se nós não elegemos a pedra angular perfeita para o processo da nossa autoedificação, nós teremos, sim, casas vulneráveis. É aquilo que Shiva Jesus dizia: não construa suas casas na areia, porque vêm as chuvas, as tempestades e as arrastam. O homem sábio constrói sua casa sobre a rocha. Veja aqui o princípio da solidez, sobre a rocha. Porque ainda que vindo as tempestades, as chuvas, os ventos, essa casa não se abala. Então nós precisamos de ter a autopercepção de quais são as pedras angulares sobre as quais nós estamos construindo a nossa autoedificação. Porque se essas pedras angulares que nós estamos construindo a nossa autoedificação forem falíveis, forem frágeis, obviamente que nós não teremos uma casa segura. Aí quando vem a tempestade, que são as adversidades da vida, as circunstancialidades, às vezes desafiadoras do plano existencial, as nossas casas demolem, né, vão abaixo. E tenhamos certeza que todos nós vamos vivenciar essas adversidades, todos nós. Mas uma casa sólida, uma casa que teve uma boa escolha da sua pedra angular, essa vai resistir, essa vai persistir, essa vai perseverar até o fim. E justamente por perseverar até o fim será salva, como diz o próprio Shiva Jesus lá no sermão profético. Então nós precisamos verificar quais são essas pedras, que são justamente os valores. Sobre quais valores nós temos edificado a nossa morada aqui nesse planeta? Sobre quais valores? Quais são os nossos valores? Esses valores são valores verdadeiros? Valores que sobrevivem ao tempo
que sobrevivem a todas as adversidades, sobre quais valores temos construído? Porque isso é a base. É sobre esses sustentáculos que vão se erguer as paredes da nossa construção. E se olharmos com atenção, nós podemos perceber que a maioria dos que aqui se encontram tem edificado as suas casas sobre pedras angulares duvidosas. Isso é um fato. E uma casa erguida sobre pedras angulares duvidosas não se sustenta por muito tempo. Nada que não seja verdadeiro pode se sustentar por muito tempo. Nada. Veja como que é delicada a nossa condição existencial nesse planeta. E aqui não se trata sequer de discurso religioso ou de, né, alguma proeminência filosófica que possa estar assegurando uma certa verdade. Não, é coisa basilar mesmo. O que temos nós trazido como sustentação para a nossa vida interna, para as nossas edificações internas, para a nossa autoconstrução? Porque se nós construímos em cima de mentira, é óbvio que nós não teremos nenhuma consistência. E o que nós vemos é que a maioria das edificações, elas estão na aparência e não na essência. O que é aparência não é real. O que é aparência é só uma imagem, é só uma projeção. Isso não tem sustentabilidade. Somente a essência tem sustentabilidade. E quantos de nós conhecem a própria essência e vivem da própria essência? Esse é o ponto. Esta é a pergunta que nos cabe. E Jesus diz claramente, é justamente as pedras que os construtores deste mundo rejeitam, que são aquelas em que eu tomo como pedra angular. É aquela velha história que aquilo que para o sábio é verdade, para os homens do mundo é loucura. E aquilo que para os homens do mundo é verdade, para o sábio, é pura insanidade. Por quê? Porque os homens do mundo vivem no plano da razão, da intelectividade produtiva, operacional, útil. Os sábios, eles vivem na consciência. Então, obviamente que cada um de nós precisa perceber quais são as pedras angulares
sobre as quais nós temos nos sustentado e nos edificado nesse projeto existencial.